Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, vocês fizeram, né, atividade sobre análise sintática de revisão. Então, vamos fazer a correção, tá? Igual tá aqui, ó. A flor nasceu. Coloquei pra vocês que é um verbo intransitivo. Por quê? Não precisa de complemento, não precisa de objeto, tá bom? A flor nasceu. Pronto, acabou, tanto que não tem nem nada escrito depois. Aí, aquelas crianças necessitavam de carinho. Verbo transitivo indireto, porque aquelas crianças necessitavam, ok? Necessitavam do quê? Tá vendo que precisa de complemento, então é verbo transitivo. Aí, como depois aparece aqui, ó, preposição de uma preposição, então é verbo transitivo indireto, tá bom? Aí, Márcia vive bonita. Vive, nesse caso, vai ser um verbo de ligação, porque apresenta característica depois de Márcia, tá bom? Lembrando os verbos de ligação, vive é um deles, desde que apresente uma característica depois. O diretor da escola anda preocupado, não é anda do verbo de andar, de caminhar, é anda do verbo de estar assim ultimamente. Por isso, é um verbo de ligação, aparece até a característica depois preocupado. O bebê dormiu tranquilamente. O bebê dormiu. Pronto, acabou. Você consegue entender o que eu quero dizer. Não vem complemento depois, tranquilamente, lembrando que não é complemento, tá bom? É advérbio. Advérbio não é complemento. Advérbio é adjunto adverbial. Por isso, ele é um verbo intransitivo. Compramos. Compramos o quê? Um lindo presente. Objeto direto. Compramos para quem? Para a professora. Para é uma preposição, então ele é indireto, ele possui os dois objetos, beleza? O professor anulou. Anulou o quê? Verbo transitivo, precisa de complemento. Como a avaliação não tem preposição, esse a não é uma preposição. Lembrando que esse a é apenas um artigo, tá? Porque você pergunta, anulou o quê? Lembra que eu falei? Quando você perguntou o quê, a resposta vai ser sempre um objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Nós precisamos do quê? Precisou de complemento, verbo transitivo. Como esse de é preposição, verbo transitivo indireto. Por mais que apareça respeito e compreensão, aqui não tem a preposição de, mas porque você só não precisou repetir, tá? Mas nós precisamos de respeito, nós precisamos de compreensão, tá? Então, nesse caso, são dois objetos, mas os dois precisam de preposição. Ele só pensa. Pensa em quê? Porque não é só pensar do ato de pensar. Você tem que falar no que é que ele está pensando, tá bom? Então, como precisou do complemento aqui em casamento, verbo transitivo. Em é uma preposição, verbo transitivo indireto, beleza? Depois, assinale as orações que apresentam verbos intransitivos. Eles estavam muito cansados. O verbo estar é um verbo de ligação, quando ele vem acompanhado de uma característica depois. Então, não é o caso. Aquele homem faleceu ontem. Aquele homem faleceu. Pronto, acabou, sentido completo. O ontem indica tempo. Tempo é advérbio. Advérbio não é complemento. Por isso que faleceu é um verbo intransitivo. Os pássaros fazem. Tá, fazem o quê? Seus próprios ninhos. Você precisa completar o sentido do verbo fazer. Então, por isso, ele é transitivo. O bebê chorou bastante a noite passada. O bebê chorou. Beleza, pronto, acabou, não precisa de mais nada. Bastante indica intensidade e na noite passada indica tempo. Intensidade e tempo, vocês já viram que são advérbios. Advérbio não é complemento, advérbio é informação, tá bom? É adjunto adverbial. Então, esse também é verbo intransitivo, por isso que é a B e a D, tá bom? Aí, exercício 3. Marque todas as orações que possuem verbos de ligação. Então, o mar parecia, o verbo parecer, quando vem acompanhado de um adjetivo, de uma característica, é verbo de ligação. As plantas precisam. Precisar é um verbo de ação. Indica o que ela está fazendo, né? A ação dela, no caso de precisar. E não veio nenhuma característica depois. A cidade permanece linda. Aqui, permanece é um verbo de ligação, se vocês lembrarem daquela lista que eu passei para vocês. E limpa é uma característica da cidade. Por isso, esse também é um verbo de ligação. E os alunos pediram. Pedir é um verbo de ação, indica o que você faz, tá? E não vem nenhuma característica dos alunos depois. Por isso que são as alternativas A e C, tá? 4. Nas orações abaixo, apenas uma não tem verbo transitivo direto. Marque, então é uma só. Transitivo direto
é aquele que precisa de um complemento, mas o complemento que vem depois, ele não é iniciado por preposição. Então, derrubaram. Derrubaram o quê? Quando você pergunta o quê, a resposta já é transitivo direto, tá? Então, uma velha casa, esse a aqui é artigo, não é preposição, então não é essa. Comprei uma roupa nova, mesma coisa. Comprei o quê? Uma roupa nova. O quê? Objeto direto. Li o quê? O que também já é objeto direto. 2 interessantes livros. Agora, a Bia gosta de quê? Se tem preposição na pergunta, também tem preposição na resposta. Então, nesse caso, como deu uma preposição, vai ser transitivo indireto. Eu estou pedindo, aqui não é transitivo direto. Todas são transitivo direto, com exceção da D, por isso que ela é a alternativa correta. Na 5. Todas as orações abaixo são formadas por verbos transitivos indiretos, exceto que são todas transitivos indireto, menos uma. Então, vamos lá. O casal de namorados assistiu ao filme. Esse ao é a preposição a, mas o artigo o que vocês aprenderam lá no 6º ano. Então, se tem preposição, é indireto. Eu estou pedindo aqui, não é. Obedeci aos, a mesma coisa. Aos é a preposição a, mais o artigo os. Preposição é indireto. Nós vendemos o carro remoto ontem. Nós vendemos o quê? O que é transitivo direto, lembram disso? O é artigo e a é artigo. Esse é transitivo direto, que é o que eu estou pedindo. E aqui, seu pai concordou com o quê? Com você, com a preposição, beleza? Por isso que é a C. C de coronavírus, isso mesmo. 6. Analise e classifique corretamente os termos destacados nas orações abaixo. Aí, nesse caso, para ficar mais fácil, vocês têm que fazer análise sintática completa. Beleza? Que é o que eu vou fazer com vocês agora. Então, vamos lá. Ele ficava tenso diariamente. O verbo é ficava. Quem fazia ação de ficar? Ele. Um núcleo só, sujeito simples. Ficava tenso diariamente. Tudo isso que sobra é um predicado. O verbo ficar acompanhado de uma característica é classificado como verbo de ligação. Essa característica que se refere ao sujeito, eu chamo de predicativo do sujeito, tá bom? Na de baixo. Aquelas esculturas eram valiosas. O verbo eram, sujeito, aquelas esculturas. O núcleo, esculturas, um núcleo só, sujeito simples. Todas as palavras que sobram quando você acha o núcleo do sujeito, são chamadas de adjunto adnominal. Lembram disso? Adjunto adnominal. Esse adjunto é que vem junto, tá bom? Então, vem junto do nome, vem junto do substantivo. Então, só lembrar, achou o núcleo, as palavras que sobram por enquanto, que é o que vocês viram, aprenderam até agora, são chamadas de adjunto adnominal. Aí, achou o sujeito, o que sobra é predicado. Está marcado tudo que sobrou. Então, ele é um predicado. Mas que tipo de predicado? O verbo ser é um verbo de ligação. Depois veio uma característica do sujeito. Então, é a característica do sujeito, predicativo do sujeito. Mas eu estou pedindo que está destacado. Então, tudo isso é predicado nominal. Na C, sujeito, todos os alunos. O núcleo é alunos, sujeito simples. Os e todos, como acompanham um substantivo aluno, são chamados de adjunto adnominal. Achou o sujeito, tudo que sobra é o que está grifado. Então, tudo que sobra é um predicado. Acharam é um verbo de ação, predicado verbal, beleza? Assistimos a um ótimo filme. O verbo é assistimos. Quem faz a ação de assistir? Nós. Não está escrito, mas eu sei quem é. Sujeito oculto. Assistimos. Assistimos a quê? Então, é um verbo transitivo. O complemento desse verbo transitivo nós chamamos de objeto. Como tem uma preposição, esse a não pode ser artigo, porque filme é masculino. Aqui, para ser artigo, deveria ser o, tá bom? Então, esse a é preposição. Então, vai ser um objeto indireto. O professor, sujeito, núcleo professor, sujeito simples. O, como acompanha o substantivo, é adjunto adnominal. O que sobra é predicado. Elogiou o meu trabalho. O professor elogiou. Tá, beleza. Elogiou o quê? O meu trabalho. Completa o sentido do verbo elogiar. Então, é objeto. Como o é artigo e eu perguntei o quê, não tem preposição, objeto direto. Os trabalhadores é sujeito, núcleo trabalhadores, sujeito simples porque só tem um núcleo. Os é o que sobrou, né? Como acompanha a palavra trabalhadores, adjunto adnominal.
Achamos o predicado, o sujeito, desculpa, tudo que sobra é o predicado e é tudo que está grifado, tá? Então, tudo isso vai ser um predicado. Como pedir é um verbo de ação? Predicado verbal. Este ator é ótimo. Sujeito, este ator, ator é o núcleo, este, como acompanha o substantivo ator, é a adjunta nominal. Tirando o sujeito, este ator, o que sobra é o predicado e o que sobra é o que está marcado. Como é o verbo ser, é um verbo de ligação e ótimo é uma característica, tudo isso é predicado nominal. Todos continuaram silenciosos na reunião. Todos é o sujeito, só tem um núcleo, sujeito simples. O que sobra é predicado. Continuar, quando é acompanhado de uma característica, é um verbo de ligação. E essa característica aqui, silencioso, se refere ao sujeito. Então, a característica do sujeito escrita no predicado é chamado de predicativo do sujeito. Tudo bem? Essa foi a correção do nosso exercício de análise sintática. Espero vocês para a próxima aula, que é a continuidade, beleza? Beijinho, pessoal!